Gente, a deputada Antônia Salles, do MDB, que está aqui comigo, é uma deputada que o governo tinha que tratar a pão de ló, como se diz. Porque, apesar de ser da base de sustentação do governo, a deputada Antônia Salles, quando faz alguma crítica, derruba o mundo. Isso porque ela tem credibilidade. Ela sempre manteve a mesma postura em todos os mandatos dela. Então, assim, quando ela critica a Secretaria de Saúde, por exemplo, a secretária de Saúde, a voz dela, o discurso dela, o conteúdo do discurso dela tem muito mais vigor do que todos os outros deputados juntos. E ela continua. Ela me disse que ela não é independente, mas que ela é livre. Como é que é ser livre, deputada? Ser livre é utilizar a consciência de tudo que está certo. Se você está certo, você aprova. Se você vê na sua consciência que isso não está certo, ou não vai ser benéfico para a população, ou está indo contra meus princípios, porque meu princípio é a verdade, é meu princípio. E então eu vou, claro, me manifestar contrário. E eu não gosto de ser enganada, eu não gosto que ninguém me engane. Então, quando eu vejo coisas que são acordadas, por exemplo, como o acordo que nós fizemos da LDO, onde todos os deputados, né, seguraram a bandeira para aprovar o projeto de lei como veio do governo do estado, íntegro mesmo, todos nós se debruçamos para analisar. E aí nós vimos muitas distorções. Por exemplo, se tratando da desigualdade da justiça, de chegar à justiça do nosso povo. Por quê? Porque a nossa defensoria não chega aos municípios mais distantes. Tem mais aqui na capital. E quando chega a alguns municípios, o número é ínfimo, não dá para suprir, para pegar os processos do nosso povo. As nossas cadeias continuam lotadas. Por quê? Por falta de defensores. E os dativos, por exemplo, eu não sou contra o advogado dativo, mas só que eu acho que eles não têm o compromisso até o final com o processo do cidadão. Porque eles vêm hoje, pega esse processo, já vão para o outro lado, aí vem outro, vai continuar, mas ele não se inteira do começo ao fim do problema desse cidadão. Então é por isso que eu prefiro, né, que o governo do estado contrate os 16 defensores públicos que passaram já do governo passado, porque também está correndo o risco de não poderem contratar em se tratando de que pode caducar o tempo de contratação. Isso é meu medo. E a nossa população vulnerável, que não tem condições de pagar, né, que tem problemas com a justiça, vai acontecer o quê? Vão continuar aqueles que estão esperando por uma liberação dentro das cadeias, que não tem advogado que faça, já cumpriram a pena, ou então aqueles que estão na lista reprimida dos processos, que são quase 10 mil processos que a justiça tem, que aqui na reunião com os juízes foi aventado essa notícia. Mais de 10 mil processos reprimidos. E isso a gente só pode dar mesmo com um mutirão, com esses 16 defensores, para que eles se debrucem, né, de ver os processos que estão reprimidos e a demanda da nossa população. Então, é isso que eu queria para o governo do estado. A sensibilidade de nosso povo está em problemas, precisa do apoio, né, e principalmente de ter defensores para que eles possam realmente dizer que são cidadãos que têm também direito à justiça através dos advogados, dos defensores, né, que estão aí para defender o pobre, porque ele não precisa pagar, e eles vão do começo do processo até o final. Então, é isso que eu queria, que se cumpra o compromisso aqui, de que foi feito a aprovação da LDO, né, e que agora, na LOA, já venha indicando os percentuais de cada instituição. Porque, por exemplo, a Justiça tem 8, o Ministério Público tem 4 e a Defensoria tem 0,90. Com isso, não dá para contratar
e os defensores. E mesmo que tenha suplementação, nenhuma das instituições querem ficar com o pires na mão pedindo para o governador todo o tempo a suplementação. O que eles querem é por escrito no papel, né, dizer agora, no final do ano LOA, dizer por escrito qual é o percentual de cada um para que eles possam fazer esse orçamento e não ficar o tempo todo pedindo. Né? Deputada, eu queria, desculpa lhe interromper, eu só queria saber o seguinte, o deputado Luiz Tchê, que é o líder do governo, deu uma entrevista para a gente agorinha, e ele disse, eu sou deputado, estou líder, ou seja, ele deixou um recado muito claro. E eu vi também, assim, o deputado Chico Viga, né, que também está meio balançado, e outros deputados da base de sustentação. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, caso os vetos não sejam retirados, caso eles venham para votação em plenário, a senhora votaria pela derrubada? Com certeza, porque como eu volto a repetir, minha palavra é empenhada, minha palavra dada é empenhada e tem que ser cumprida. Eu jamais poderia deixar de valorizar o esforço enorme, gigantesco que o deputado Chico Viga, como presidente da Comissão de Finanças, né, ele se esforçou visitando todos os órgãos públicos, visitando o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, os defensores, se inteirando dos problemas de cada um e depois falando também incansavelmente com a equipe econômica do nosso governo e que nós tivemos essa promessa de que depois seria isso por escrito. E aí ele disse que ele falou para nós que foi vetado por íntegra, né, aquilo que se concordou no primeiro semestre, né, da LDO, que ficou acordado de que tinha que vir por escrito isso, né, constar os números, né, de todas essas instituições. Então aqui o parlamento está com um só pensamento, todos nos comprometemos, né, seguramos, defendemos essa bandeira, o parlamento pela primeira vez se manteve unida, pela primeira vez agiu democraticamente, independente de cores partidárias, porque o povo venceu e nos convenceu de que eles realmente não têm acesso à justiça por falta de advogados, como eu chamo os defensores que são advogados dos pobres, não têm e se encontram vulneráveis, né? E muitos deles ainda sem resolver o problema, ou presos que já cumpriram pena que não saem por falta de uma medida, uma escrita de um advogado para que eles possam sair. Então, isso, aqui nós estamos unidos, todos unidos, né? E o parlamento tem que ser respeitado. E isso que nós procuramos, os 24 deputados, que pela primeira vez, como eu disse, volto a repetir, votamos independente de qual partidário, nunca se viu, né? Nunca se viu essa atitude de todos, e também por parte do governo, que mandou antecipadamente o projeto, né, da LDO para nós analisar, nunca se viu, sempre vinha já fechado, o líder já dizia para a sua base em quem vai votar, e não deixava ninguém analisar, mas dessa vez foi diferente, é por isso que, se isso acontecer, os deputados se sentem traídos. Muito obrigada, deputada Antônia Salles. Portanto, aí para você, a posição dos deputados aqui está bem clara, né? Ou o governo retira esses vetos ou vai criar um problema com a Assembleia, porque os deputados estão decididos a derrubar os vetos. Portanto, seria bem melhor se o governo entrasse em consenso aqui para evitar mais um problema, porque já tem demais, né? Tem um monte de problema por aí e, como você sabe, ficam aí querendo mudar nome de estádio, nome de hospital, como se não tivesse nada mais importante para ser feito. Aqui no Notícias da Hora você sempre sabe de tudo em primeira mão.